Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia, Pri, bom dia, Well, Viana, bom dia. Inês, Patrícia, Carla, bom dia. Edna, Vilma, Flávia, Vivi, bom dia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Jaque, bom dia, Jaque. Que gostoso, que bom estarmos juntos aqui em mais um Despertando com Olhos do Amor, com o único propósito da gente poder se lembrar, um lembrar o outro, de que a prática do perdão é o caminho que nos leva de volta para casa, de volta para Deus. E nada como estarmos unidos aqui nessa mente, na mente que foi criada por Deus para a gente poder estarmos juntos nessa mente, para lembrarmos de que a salvação é o perdão. Então, nós vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor hoje, com a leitura da lição de hoje. Para quem está fazendo a lição desde o início do ano, a lição de hoje é uma lição muito linda, tem uma oração que toca a gente, de tão profunda que ela é, que é a lição 232. Então, nós vamos fazer a leitura dessa lição em formato de oração, porque ela é uma oração. E aí depois nós vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que hoje nós estamos sem um tema específico, sem uma sessão específica, e enquanto a gente faz a leitura aqui, a oração inicial, se alguém quiser trazer uma sugestão de leitura de uma sessão para a gente, ou abrir aleatoriamente o livro e trazer para a gente, será muito bem-vindo. Se não, a gente vai fazer a abertura do livro aqui, aleatório. Então vamos lá. Lição 232. Estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Que estejas em minha mente, meu Pai, quando eu acordar. E ilumina-me durante todo o dia de hoje. Que cada minuto seja um momento no qual habito contigo. E que eu não esqueça, a cada hora, de dar graças por teres permanecido comigo e porque estarás sempre presente para ouvir e responder ao meu chamado. Quando a noite vier, que todos os meus pensamentos ainda estejam contigo e com o teu amor. E que eu adormeça, certo da minha segurança, do teu cuidado e com a feliz consciência de que sou teu filho. Assim deve ser todos os nossos dias. Pratica o fim do medo. Tem fé naquele que é o teu Pai. Confia-lhe todas as coisas. Deixa-o revelar-te todas as coisas
e ser destemido, pois tu és o Filho de Deus. Amém. 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 Nossa, essa lição de fato é muito bonita, essa oração é muito bonita. Lembrando, né, fazendo só um comentáriozinho aqui, lembrando que como é bom a gente poder se lembrar que o Espírito Santo, que está na nossa mente, que é o reflexo de Deus na nossa mente aqui no mundo, ele pode nos lembrar durante todo o nosso dia, quando a gente não estiver em paz, quando a gente se sentir equivocado, transtornado com alguma coisa, ter sentido atacado, que a gente possa se lembrar que a gente pode dar um passinho para trás e fazer uma nova escolha. Então, que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia, é essa lembrança, é esse estado de vigilância que a gente pode decidir estar, lembrando que o Espírito Santo pode nos ajudar sempre que a gente pedir para ele, para que ele nos lembre que nós podemos tomar uma decisão, uma nova decisão, sempre, 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 durante todo o nosso dia. É isso. Vamos lá, então, né? Vamos lá, alguém tem alguma sugestão? Alguém trouxe, tá com o livro? Gostaria de abrir, trazer alguma sessão para a gente fazer leitura? A Vivi já abriu, ó. Opa. Texto 11, capítulo 11, sessão 8. Se já foi lido, a gente lê de novo. Viu, Vivi? Não tem problema. O 11, sessão 8. O problema e a resposta. Legal, não lembro se nós lemos. Mas vamos lá, vamos começar a ler. É uma sessão longa, legal. Página 224. Acho que não lemos, não. Acho que que eu me lembro é aquela outra sessão, a resposta silenciosa, É. né? Essa aqui é muito boa, mas eu acho que não sei. Bom, também. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Vivi. Você coloca aí, amorzinho? Ó, Então vamos lá. Capítulo 11, que é o capítulo chamado Deus ou o Ego. Seção 8, o problema e a resposta. Página 224 do livro Texto. pronto. Então vamos lá. Já está aqui fixado, então vamos iniciar então a leitura. Parágrafo 1, seção o problema e a resposta. Esse é um curso muito simples. Talvez não sintas que precisas de um curso que, no final, te ensina que só a realidade é verdadeira. Mas acreditas nisso? Quando perceberes o mundo real, reconhecerás que não acreditavas nisso. Entretanto, a rapidez com que a tua nova e única percepção real será traduzida em conhecimento não te deixará mais do que um instante para reconheceres que só isso é verdadeiro. E então, tudo o que fizeste será esquecido. O bom e o mal, o falso e o verdadeiro. Pois quando o céu e a terra vêm a ser um mesmo mundo real,
sumirá da tua vista. O fim do mundo não é a sua destruição, mas a sua tradução em céu. A reinterpretação do mundo é a transferência de toda percepção para o conhecimento. Nossa, que lindo, que parágrafo lindo. Sinto só de fazer um comentáriozinho aqui. Quando Jesus fala para a gente sobre o mundo real é quando a gente perdoar, vamos se dizer, todas as coisas aqui do mundo, e a gente se lembrar de que a separação de Deus nunca aconteceu, e a gente aceitar o plano de expiação do Espírito Santo. Quando a gente aceitar o plano de expiação do Espírito Santo, que é o reconhecimento de que nada aconteceu, de que a separação não aconteceu, de que o impossível nunca aconteceu, a gente vai estar no mundo real. E o mundo real, para um curso em milagres, é quando a gente realmente estiver pronto para despertar desse sonho. Esse é o mundo real. Jesus traz aqui para a gente sobre a verdadeira percepção. Vamos lembrar, que com essa crença na separação, a nossa mente ficou dividida em dois sistemas de pensamento. O sistema de pensamento baseado na escassez e na falta, no medo, que é o sistema de pensamento do ego, do nosso ego, e o sistema de pensamento do Espírito Santo, que é o sistema de pensamento baseado no amor, que é o reflexo do amor de Deus aqui no mundo, que é o Espírito Santo. Então, quando ele fala, sobre a reinterpretação do mundo, é a transferência de toda percepção para o conhecimento, é quando a gente, através do perdão verdadeiro, a gente se lembrar de que o sistema de pensamento do ego, que a gente acredita muito que ele é verdadeiro, a gente vai perceber que ele é falso. Ele não é nada, porque o ego nada mais é, do que uma ilusão de uma crença nossa, de uma criação nossa, e nós vamos perceber, conforme nós vamos estudando, permanecendo no estado de vigilância, nós vamos perceber que o ego não é nada. O ego não é uma entidade fora de nós. O ego não é nada. O ego é uma vã imaginação do Filho de Deus que acreditou na separação. Isso é o ego. Então, quando a gente realmente acreditar nisso, toda a nossa interpretação ou toda a nossa percepção que está ligada a esse sistema de pensamento baseado na falta, ele vai ser totalmente desfeito e só vai ficar o sistema de pensamento do amor, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Para isso, é importante a prática do perdão verdadeiro que o livro Um Curso em Milagres nos ensina, uma vez que a gente realmente torne essa prática o nosso dia a dia, uma prática para o nosso dia a dia, a todo momento que a gente não estiver em paz, praticar o perdão verdadeiro, nós vamos estar nos preparando, para o nosso despertar. Perfeito. Posso seguir? Opa! A Bíblia te diz para vires a ser como as criancinhas. As criancinhas reconhecem que não compreendem o que percebem. E por isso perguntam o que aquilo significa. Nós não cometas o equívoco de acreditar que compreendes
o que percebes. Pois o seu significado está perdido para ti. No entanto, o Espírito Santo guardou o seu significado para ti. E, se permitires que ele o interprete, ele restaurará para ti aquilo que jogaste fora. Porém, enquanto pensares que conheces o seu significado, não verás necessidade de perguntar isso a ele. Um parágrafo resumido sobre um curso em milagres. É isso. É simplesmente. E veio aqui, né? Que, como Jesus está usando aqui, né? O símbolo, né, da criança aqui no mundo. E o quão é importante, né? A gente não se distrair com a criança. E sim vê-la como um professor. Porque também me veio na hora que muitas vezes que eu tô com a Serena, né, que é a nossa neta, às vezes acontece um barulho e ela pergunta: "Uhum, que barulho é esse?" E nossa, isso me veio assim, sabe, como uma resposta agora aqui. Toda resistência vem da gente insistir em saber que a gente tá, como ele diz aqui, né? Não cometas o equívoco de acreditar que compreendes o que percebes, pois o seu significado está perdido para ti. Então, isso engloba tudo, né? E até dentro do próprio treino de um curso em milagres, né? O ego sempre dá um jeitinho de entrar. E às vezes ele define o que você está sentindo. A gente não sabe, mas está aqui, sabe? É um treino de que quando você se percebe equivocado, com raiva, né? Parece muito que é lá fora, e aí você faz todo o treino de trazer para dentro. Só que aí o ego também entra e começa a mostrar toda a devastação da sua mente. E aquilo só você só tirou de fora e trouxe para dentro e permaneceu dentro. Não ainda
ainda fica ali. E toda resistência vem disso, né? Porque parece que eu sei o que é. E sempre o que o ego vai trazer o que é aquele ponto que é impossível para você. E aí você vai se culpar, você vai, nossa, sabe? Não sei se eu tô sendo clara aqui, mas é isso. É só ficar mesmo, né, com a sensação mesmo, com o sentimento que tá ali. Porque o ego, ele vai trazer pensamentos, ele vai trazer imagens só para tirar você de sentir o que você está sentindo. Ele vai vir com em conversas. Ah, não, mas olha, nossa, eu tenho aqui, eu tenho medo disso, daquilo, daquilo. Tá, sentiu, sabe? E aí o ego vem, não, mas olha, medo, porque isso, porque aquilo, tem pensamentos aqui. Sente. Eu tô falando isso pra mim, assim. Chega de conversa, sente. E não importa da onde tá vindo. Você não sabe da onde tá vindo. Mas sente. Não se distraia com os seus próprios pensamentos de que é sobre isso. Sente. Nossa, Uhum. é isso. Nossa, muito lindo, muito legal. E é isso, né? O que veio para mim, né? Parece que a mensagem, a forma é diferente do que a Paty falou, mas não é. O conteúdo é sempre o mesmo. Eu me lembro quando ele fala aqui dessa passagem na Bíblia, eu me lembro vagamente dessa passagem. Não sou um grande conhecedor, né, da Bíblia, mas eu me lembro de uma passagem, talvez seja essa que Jesus esteja falando aqui, né, onde Jesus estava pregando, né, e tinha uma multidão, né, e os apóstolos não, e tinha dentro dessa, né, vamos dizer, junto com essas pessoas tinham crianças, né, e as crianças queriam chegar até próximos a Jesus, mas os apóstolos não deixavam, né? Até que Jesus falou: deixe que todas as crianças venham até mim, né? E aí as crianças foram até Jesus. E aí ele diz, né, que para a gente voltar ou para a gente entrar no reino dos céus, nós temos que ser como crianças, né? E aqui, né, trazendo essa analogia, nós estamos falando aqui sobre a nossa inocência, né? A lembrança da inocência do Filho de Deus, né, que acreditou nesse sonho ou nessa ideia de separação, que só foi uma ideia de separação. Então, quando a gente fala da inocência da criança, a gente está falando que para a gente voltar para casa ou para a gente despertar do sonho, através da prática do perdão, nós vamos praticar o não julgamento. O não julgamento é a gente voltar a ser criança, é a gente voltar a nos lembrar da nossa inocência, né? Porque quando a gente pratica o perdão verdadeiro do curso de milagres, a gente pratica o não julgamento, né? Então, essa passagem me lembrou, né, sobre a gente a gente poder a gente poder nós nos lembrarmos de que essa inocência ela está presente em nossa mente agora. Então, e ela tem tudo, está totalmente relacionada, novamente, ao perdão verdadeiro. Então, vamos lá, vamos pegar, Perfeito. Eu vamos pegar. acredito pra gente experimentar, né, essa inocência,
Porque o que é o oposto à inocência? É a culpa. Uhum. Para a gente experimentar a inocência, nós vamos ter que atravessar a culpa, Exato. né? E ele fala aqui na referência, na sentença 4. No entanto, o Espírito Santo guardou o seu significado para ti, e se permitires que ele o interprete, ele restaurará para ti aquilo que jogaste fora. Uhum, é isso. Só que para isso, gente, não tem jeito, nós vamos ter que olhar. Nós vamos ter que sentir essa culpa. Vai ter que sentir, sabe? Porque não tem outro jeito. Não adianta você querer, sabe, enfiar uma coisa, né, que não é isso que você está experimentando, né? Essa pergunta que ele faz, ela é perfeita lá em cima, no primeiro parágrafo, né? Acreditas nisso? Mas acreditas nisso? Tá, é tua inocência, mas acreditas nisso? Eu não acredito. Nos momentos em que eu tô aqui olhando, não. Acreditas que o teu irmão é inocente? Hum, Aí você dá um passinho atrás, então vambora, Jesus. Aqui, é ó, isso. é isso, sabe? É isso. Porque é lindo, é lindo. Mas acreditas nisso, né? Então, aí começa todo o trabalho de perdão. Por isso que o perdão é a salvação. Porque é isso, são esses, né? São esses momentos que vêm. Não é gostoso? É gostoso? Não, não é. Dá um medo do caramba. É desconfortável. Uhum. Mas nós que inventamos essas coisas aqui, é nós que vamos ter que olhar junto com Jesus, claro. Mas a decisão de ir ao encontro disso, da inocência, só que para eu ir ao encontro da inocência, eu preciso passar e sentir essa culpa, essa raiva, essa preocupação. E aí vai ser de todas as formas que isso pode estar aparecendo agora aí e em algum momento no teu cenário, né? E aqui a gente fala de culpa e fala de inocência, mas elas são, como fala, fragmentadas aí em vários sentimentos, enfim. Em Hum. várias formas elas vai aparecer isso no teu cenário, né? É isso. É Então, isso. assim, é, esse lugar, né, que eu falo aqui, mas acreditas nisso? É nesse lugar. É isso que eu estou experimentando? É a inocência que eu estou experimentando? Eu estou vendo a inocência aqui no meu irmão? Verdade. Tá vindo aqui, ó. Ó, volta pro coração. Tá, é isso que tá. É isso que eu tô vivendo aqui? Ou do meu irmão, ou a mim mesmo? Eu tô me vendo como inocente? Essa é a experiência, porque, gente, esse é o lugar, é o estado mental, esse é o lugar que Jesus quer levar a gente. É um estado inocente. E para esse estado ser inocente, ele precisa ser conhecido. E para ele ser conhecido, eu preciso tirar o que eu conheço agora. E eu preciso olhar para isso que eu conheço, sabe? Hum. Ufa, então, nossa, é isso. É gostoso? Não, nem um pouco. Mas eu também tô cansada do que eu tô vivendo. Então, eu tô cansada de saber, eu tô cansada de
saber tudo desse mundo, de saber o que, que o outro tá, o que, que tá fazendo, o que, que não tá. Tô cansada. Sabe? Porque eu já sei no que vai dar. Então, é aí que tá a minha força de falar, vambora, Jesus. Sim, tem que ter um outro jeito de viver. É nisso que eu acredito. Por quê? Olha que legal isso, gente. Por que que eu acredito que tem que ter um outro jeito de viver? Porque esse jeito aqui deu, deu, deu. É isso que me move a olhar para o que chega, que é desconfortável? É, mas não é mais do que eu já vivo nesse estado mental louco, sabe? Então é isso que me move a olhar, porque não dá mais. Porque se você for muito honesto, é igualzinho já o que você sente. Você já sente tudo isso. É que agora você só tá vendo. Por isso que parece que fica mais desconfortável. Simplesmente é o que você tá vendo, já é o que você tá vivendo. E nós, nessa mente equivocada, nós já estamos vivendo no sofrimento. Só que tá ali escondidinho, entendeu? Então, é isso. Então, o que me move é, é o que eu já experimento há tanto tempo. Não dá, não dá. Então, é simplesmente porque por isso, né? Então, nossa, perfeito. É isso, é isso. É exatamente isso que a Paty falou, né? Para a gente realmente, para a gente poder começar a experimentar um pouco mais de paz aqui no mundo, ou a paz aqui no mundo, a gente vai ter que olhar, né, para toda essa sombra que a gente acha que existe dentro da nossa mente. Uhum. Aí sim nós vamos, aí sim nós vamos começar a ver que não existe sombra, mas para isso nós temos que olhar. A gente não pode negar, porque a gente não está vivendo esse estado, vamos se dizer, de paz. Então nós precisamos olhar, Uhum. né, para essas barreiras que nós mesmos construímos contra a paz, contra o amor de Deus. Então nós temos que tocar, como a Paty sempre fala, nós temos que falar, Jesus, ó, estou aqui, eu quero tocar essa barreira com você, para eu realmente ver que ela não existe, que ela não é Isso. nada, que ela não é nada. E para isso nós precisamos da ajuda deles. Uhum. E aí me veio agora aqui, né, uma pergunta que é sempre muito importante a gente ter essa pergunta aqui na nossa mente, que é para que serve isso? A gente perguntar para o Espírito Santo, para que serve isso, Espírito Santo? Né, durante todo o nosso dia. E o Espírito Santo sempre vai trazer um novo propósito para a gente sobre aquilo que a gente está achando que está acontecendo fora da nossa mente e que está tirando a nossa paz. É sempre sobre um novo reinterpretar ou um novo propósito, mas isso nós temos que pedir ajuda para esse nosso novo guia, né? Como a Paty falou, né? A gente não, até agora nós não aprendemos nada, ou tudo que nós aprendemos não nos trouxe nenhum pingo de paz. Só Esse é o lugar que eu tenho que estar para eu topar essa jornada. Porque senão, exato, exato. né? É É isso. isso. Vamos lá. Mais um parágrafo? Acho que sim. Acho que esse também Eu acho que ele vai é. complementar isso que nós estamos É. falando. Parágrafo 3. Não conheces o significado de nenhuma das coisas que percebes. Olha aqui, já está falando tudo que nós estamos falando. Nós não conhecemos, nós achamos que conhecemos. Essa é a mente que pensa com o ego. O ego acha que sabe tudo. E agora Jesus está falando: esquece tudo que você aprendeu e vem de mãos vazias para mim. Vem de mãos vazias, ou seja, pergunta agora tudo para mim. Nenhum pensamento que tens é totalmente verdadeiro. Reconhecendo isso, começas com firmeza.
não está sendo guiado equivocadamente. Não aceitaste guia nenhum. Instrução na percepção é a tua grande necessidade, pois nada compreendes. Reconhece isso, mas não o aceites, pois a compreensão é a tua herança. As percepções são aprendidas e tu não estás sem um professor. Entretanto, a tua disponibilidade para aprender com ele depende da tua disponibilidade para questionar todas as coisas que aprendeste por conta própria, pois tu, que aprendeste mal, não deverias ser o teu próprio professor. Nossa, Aí, que coisa mais linda, que coisa mais linda. É isso. Jesus está falando para gente: desiste de ser o teu próprio é. professor. E para isso eu preciso reconhecer o quão mal professor eu sou, né? Como professor de mim mesmo, né? Né? É isso, eu preciso reconhecer, tá? Como se reconhece isso? O que você está vivendo sua vida? Sem preocupações, num descanso eterno, sem nenhum tipo de medo. Você olha para todas as pessoas e sente um amor dentro de você. Você não julga, né? Tem uma parte que ele fala isso, né? Então, é isso, né? É, que lindo. E ele fala ali na sentença 7: as percepções são aprendidas e tu não estás sem um professor. E é Hum, óbvio que aqui ele está falando que é o Espírito Santo. É, porque tá Né? em maiúsculo, né? Então, de novo, tudo que nós aprendemos com o professor errado. Então, agora é hora de começar a perguntar tudo para o Espírito Santo, para ele trazer a percepção dele para a gente, a reinterpretação dele sobre tudo aquilo que a gente acha que a gente aprendeu com o nosso ego, mas nós não aprendemos nada que nos trouxe a paz. Por isso que a gente deve perguntar sempre, questionar. Está falando aqui, questione, questione, questione. Você realmente está em paz aqui nesse mundo? Você está realmente sentindo uma felicidade? Seguro, Eu? seguro. A palavra seguro, essa ela entra assim, ó, você realmente está se sentindo seguro aqui. Seguro. Nossa, que lindo. Uau, que sessão linda, Então, que sessão profunda. E que bom que ela é uma sessão longa, que vai dar para a gente se aprofundar bastante aqui, né? Nossa, que lindo. é Você isso. quer, você quer ler mais um pouco? Não, eu acho que agora Que por ele hoje, entra num outro é, assunto. acho que por hoje é a gente receber isso mesmo, né? Vamos questionar tudo aqui nesse mundo, né? Porque esse mundo é um mundo, né, de ilusão, é um mundo baseado no medo, na falta. Então vamos questionar tudo e É, vamos pedir ajuda para o Espírito Santo sobre tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Vamos lembrar quando a gente fala, o curso de milagres é sobre aquilo que nós estamos sentindo, tá? Então, assim, a gente não vai ficar perguntando, óbvio, para Jesus, por que, né, tá faltando isso, por que tá faltando aquilo na minha vida, né? Não na forma, não na forma, mas no conteúdo. Jesus e o Espírito Santo, eles vão atuar na nossa mente, que é a causa de tudo. A causa de tudo é a nossa mente. A resposta para esse problema, que chama o problema é a resposta. A resposta está na nossa mente e não no mundo. Por isso que nós temos que perguntar para Jesus e Espírito Santo sobre tudo aquilo que a gente realmente acha que está tirando a nossa paz. exato. Uhum, Questionar é o. Porque toda vez que eu questiono, eu coloco em xeque aquilo que eu tô acreditando. uhum. Eu abro uma brechinha na minha certeza de que eu sei tudo, sabe?
eu questiono, né? Então, É se isso. talvez não fosse isso, né? E aí é onde o Espírito Santo entra. Exatamente. Ah, que Beleza, né? lindo. Nossa, obrigado. A Vivi colocou: eu vou nascer de novo e ser como as criancinhas e pedir ajuda dele. Gratidão. É isso, É Vivi. isso. Nós temos a Nascer agora. oportunidade, É é, isso. nós temos a oportunidade de nascer de novo a todo instante, quando a É. gente perguntar para ele. Nossa, que lindo. É isso, Vivi. É isso. Bom, É a gente pedir ajuda mesmo. E a Ana colocou: tudo muda quando mudo o meu professor interno. Perfeito, Ana. Perfeito, é é isso. isso. Nossa, Tá aí, amores. obrigado, pessoal. Obrigado. Um lindo dia para todos. E a gente se vê amanhã, às 7 horas, novamente no Despertando com Olhos do Amor. É isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.